ele bate na nossa porta, não apenas na porta dos nossos olhos, não apenas na porta dos nossos ouvidos, não apenas na porta, da nossa mente, não apenas na porta do nosso coração, mas muitas das vezes até mesmo na porta da nossa própria casa, o pecado, mas cabe a mim, cabe a todos nós cedermos ou não ao quê? Ao pecado. Amém? Então, a responsabilidade pelo pecado, ela é individual. A responsabilidade pelo pecado, ela é individual. Não tem como o justo, ele pagar pelo injusto, ou o justo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, vamos voltarmos aqui para a palavra do nosso Deus, porque Ele se faz presente nesse lugar. Amém? O Senhor Jesus, Ele disse que aonde se reunissem 2 ou 3 pessoas no nome dEle, ali entre aquelas 2 ou aquelas 3 pessoas, Ele se faria presente no meio delas. Amém? Nós não estamos sós aqui, nós não estamos sós aqui, nós estamos na presença do Pai, na presença do Filho e na presença do Espírito Santo. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela sua gloriosa presença nessa noite, nesse lugar. Então, meus amados irmãos, a responsabilidade pelo pecado, ela é individual. Não tem como o justo pagar pelo injusto. Não tem como o justo pagar pelo ímpio. Não. A responsabilidade, ela é de cada um. Ela é de cada um. E cada uma pessoa tem que se policiar, se examinar, se avaliar, se converter de fato e de verdade do que? Dos seus maus caminhos, dos seus pecados, no dia a dia, porque nós, é bem verdade que nós pecamos, embora não tendo nenhum prazer, nenhum desejo no pecado, mas ainda assim o ser humano, ele tem essa deficiência de ser arrastado pelo mal para proceder então de forma errada diante do Senhor. Mas aqui, meus irmãos, como diz aqui no versículo 4, eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então aqui, meu irmão, se o pensamento de destino traçado fosse verdadeiro, por que o ser humano iria lutar uma vez que não haveria possibilidade de mudança? Se esse pensamento fosse verdadeiro
da culpa, para eximirem ou se livrarem da culpa do cativeiro, os judeus exilados citavam o provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embrotaram. Eles acreditavam que a causa do seu sofrimento eram as abominações praticadas por seus pais no passado. Então eles culpavam ali, né? Eles culpavam os seus antepassados, os seus pais no passado, como Abraão, Isaac e Jacó, né? Os antepassados, eles culpavam a eles, e aliás, não somente a eles, mas até mesmo o próprio Deus. Então, por seus pais no passado, e não as suas próprias injustiças. Ou seja, não, nós estamos sofrendo, não é por causa do nosso pecado, é por causa do pecado dele, foi porque eles pecaram. É fácil demais a pessoa retirar a culpa de sobre si e colocá-la sobre alguém, acusar alguém, apontar alguém, falar: não, essa culpa, ela não é minha, essa culpa é sua. Sabe por que eu estou assim nessa situação? Por sua causa, por sua culpa. E não era dessa forma. Então, com esse pensamento, os pensamentos dos judeus, com esse pensamento, os pensamentos dos judeus colocavam Deus na condição de injusto, colocavam até mesmo o próprio Deus na condição de injusto. Deus é injusto. E a palavra do Senhor, ela faz uma pergunta para nós seres humanos: do que se queixa, pois, o homem? E ela mesma, por sua vez, ela responde: queixe-se cada um dos seus próprios atos. Ninguém queira colocar a culpa, do seu sofrimento sobre as costas de outra pessoa, não, e muito menos de Deus. Coloque essa culpa sobre você mesmo, ou assuma a sua culpa. A responsabilidade é sua, não é de outro, não. A responsabilidade é nossa, e não de Deus, como eles estavam colocando até mesmo o próprio Deus como injusto por causa do que eles estavam passando. Muitas pessoas sofrem nos dias atuais por causa de algo que ele fez no passado, cometera no passado, mas eles não se lembram, né? E aí ele começa a se perguntar: meu Deus, mas o que foi que eu fiz? Por que está me sobrevivendo tudo isso? O que é que está havendo? O que é que está acontecendo, né? E aí o Senhor ele faz a pergunta: do que tu estás se queixando? Do que tu estás se queixando? Queixa-se dos teus próprios atos, isto é, tu não se lembra dos teus atos no passado? Atos esses cometidos. Tem coisas, meus irmãos, que nós fazemos no passado, quando antes não conhecíamos ao Senhor ainda, que nós precisamos lembrar-nos deles, de todos os nossos atos, e confessarmos a Ele: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo outro, Senhor, eu era assim, eu era assado, eu era dessa forma, eu era desse jeito, Senhor, eu sei que tu sabe de tudo, que tudo que está se passando na minha mente, ainda antes de chegar na minha boca, tu já conhece, já sabe de tudo que eu estou pensando, mas ainda assim eu estou te confessando, eu estou revelando-te: Senhor, livra-me, retira essa culpa de sobre mim, não traz castigo sobre a minha vida e nem sobre a minha casa, não. Tem gente que acaba culpando as pessoas e até mesmo o próprio Deus. Mas hoje eu sou justo, mas no tempo passado nós não éramos justos. A Bíblia diz que todos pecaram, né? Todos pecaram, como destituídos da glória de Deus estavam. Não havia um justo sequer sobre a face da terra. Então, meus irmãos, enquanto
cometiam transgressões piores que as dos seus antepassados. Ou seja, os judeus aqui, eles estavam culpando quem? Os seus pais antepassados, e culpando até mesmo Deus, dizendo que Deus era injusto, mas eles não estavam vendo o que eles mesmos, que eles próprios, o que? Faziam. Quando eles estavam fazendo coisas ainda horrendas, mais piores do que mesmo os seus antepassados, os seus pais no passado. Então desse jeito fica fácil, né, amados? Desse jeito fica fácil, dessa forma fica fácil da pessoa retirar a culpa de sobre si e colocar a culpa sobre os outros, sobre as pessoas, né? Fica muito fácil desse jeito. Fácil para quê? Fácil para caminhar, né? A pessoa sem carga, sem fardo sobre as costas, a pessoa vai o quê? Muito longe, não é verdade? Agora ela com fardo pesado, logo ela não consegue ir muito longe. Por quê? Porque logo ela se cansa, logo ela se enfada, logo ela se encosta, ela se senta, ela se deita e ela espera ganhar fogo, ela espera ganhar força, ou até mesmo que para que ela possa prosseguir a sua caminhada carregando aquele fardo, ou até mesmo ela espera do que? De alguém que lhes socorra, que lhes ajude. Então, meus irmãos, Ezequiel deixou claro que cada um é responsável pelos seus próprios atos e pecados. Amém, meus irmãos? Ezequiel, ele deixou bem claro, olha aqui, não é isso que vocês estão pensando, não é por causa, vocês estão no sofrimento que vocês estão, não é por causa dos pais de vocês no passado, não, que eles fizeram coisas ruins, e muito menos por Deus ser injusto, não, é por causa de vocês mesmos. Então agora convertam-se cada um ao Senhor, arrependam-se, volte-se para Ele, e aí esse fardo pesado, o qual está sob as costas de vocês mesmos, causado por vocês mesmos, ele será tirado. Ele será tirado. Então, portanto, meus amados irmãos, portanto, de nada adianta justificar os próprios erros ou transferir para os outros a responsabilidade que é sua, que é minha, que é nossa. De nada adianta justificar. Eu estou assim por causa de A, de B, de C, sabe por que é? Foi por causa daquilo outro e tal, mas ele não olha para dentro de si. Dificilmente o ser humano ele é dessa forma. Ele prefere olhar para dentro dos outros, das outras pessoas, do que para dentro dele mesmo, para dentro dele próprio. Então, meus irmãos, de nada adianta justificar os próprios erros ou transferir para os outros a responsabilidade que é da própria pessoa. Cada um tem que assumir a sua culpa e carregar, né, de fato e de verdade, a sua carga. Então, como nós lemos no versículo 4 aqui, eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Aí aqui, colocando aqui assim, as Escrituras Sagradas deixam claro que não importam as origens ou as circunstâncias nas quais as pessoas nascem, e sim a maneira como elas escolhem viver. Amém, meus irmãos? Porque eu nasci assim, eu vou viver assim, meu avô era assim, eu também vou ser assim, minha avó, o meu pai, a minha mãe, nananina, não. Cada um escolhe
a decisão que realmente altera o destino de cada um é a obediência ou a desobediência ao Altíssimo. Amém, meus irmãos? É somente isso, a decisão, a pessoa tomar uma decisão pelo quê? Decisão pela escolha. O que é que você quer ser? De que forma que você quer andar, quer viver, né? Como é que você quer ser? Quem é que você quer imitar? Então, é somente a decisão de cada um que realmente altera o destino de cada ser humano. Em quê? Em obedecer a Deus ou desobedecer. Aleluia. Ao obedecer ou desobedecer a sua vontade. Então, sua vontade é que todos sejam livres da morte eterna e sejam conduzidos à salvação. Mas cabe ao ser humano fazer essa escolha diariamente. A minha escolha, a sua escolha, a escolha do ser humano, ela é contínua, ela é diária, ela é todos os dias. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar no quê? Perseverar na sua decisão, perseverar na sua escolha, perseverar na sua salvação. Esse será salvo, aquele que perseverar até o final. Caso contrário, perdeu a salvação, tomou outro rumo, perdeu-se no meio do caminho, entrou por um caminho errado, parou, pensou, olhou para trás, congelou, virou estátua de sal. A decisão do ser humano da forma que ele quer viver, e escolha, ela é cotidiana, ela é contínua nas nossas vidas. Nós não podemos hoje estarmos de uma forma diante do Senhor e amanhã nós estarmos de outra. Não, nós temos que estarmos o mais forte possível, aleluia, diante do Senhor, porque o Senhor é forte, Ele nos encoraja até os momentos da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Se é tudo, não é uma ou outra coisa, não, é tudo. Não é tudo ou não é nada. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nós tanto podemos regredir como avançarmos, recuar como avançarmos. A nossa, quem vai decidir isso não é Deus. Quem vai decidir isso não é Jesus. Quem vai decidir isso não é o Espírito Santo. Quem vai decidir isso também não é Satanás, o adversário da minha e da tua alma. Quem vai decidir isso continuamente é eu e é você, é nós mesmos. Não é Deus, não é Jesus e não é o Espírito Santo. Por quê? Porque no que cabe a Ele, no que cabia a eles fazerem, eles já fizeram. O adversário, ele luta continuamente, 24 horas, para nos roubar da casa e da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor, nos tenta em tudo somos tentados, mas cabe a mim e a você cedermos a tentação ou não cedermos, permanecermos firmes ou vacilarmos, Então, meus irmãos, versículo aqui vamos estar lendo aqui versículos do 5 ao 9 do capítulo 18, que diz assim, sendo pois um homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos,
da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, né? E cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, isto é, emprestando com usura, e isso é horrível aos olhos do Senhor, né? E não recebendo demais, né? Desviando a sua mão da justiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo o que? A vontade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, Jesus. O Senhor é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo, aleluia, Ele se compadecerá do seu povo. A Bíblia diz que Tiago, na sua epístola, ele diz que aquele que sabe que deve fazer o bem, porém esse não faz, esse peca, esse está pecando. Nós sabemos que nós devemos fazer o bem, aí nós estamos vendo alguém precisando de um socorro da nossa parte e nós vamos fazer isso para ele. Vira as costas para ele. Mas aí já estamos cometendo pecado. Já estamos cometendo pecado. Hoje eu e a minha esposa nos deparamos com uma situação aqui em Serra Talhada, ali naquela rua ali da BR-232, ali vindo do Açude da Bordulema, ali para cá, aquela rua que antecede ao shopping ali, que vira naquela rua ali, né, para virar ali pro shopping ali. Estava ali numa autoelétrica ali, vendo um negocinho de lâmpada, de luminosidade da placa do veículo, e aí tinha lá uma senhora, senhora não pode falar, mas ela tinha lá seus 35 anos, no máximo, sei lá, 40 mais ou menos, né? Mas olha, totalmente oprimida, totalmente opressa por Satanás, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus, Ele mesmo disse que Satanás, ele não veio senão tão somente para com três finalidades. A primeira é roubar,
O pessoal dali da elétrica já tinha falaram que, antes mesmo já tinha falado que já tinha vindo bombeiro, já tinha vindo SAMU, já tinha vindo um monte de gente ali tentar ajudar, e ela não aceitou. Mas eu e a minha esposa, nós não cruzamos os braços, deixando ficando sabendo dessa situação aí, somente o quê? Somente ocular, somente que ouvimos. Nós fomos para cima, nós fomos ouvir da sua própria boca. Aí é diferente. Senhor, nós fizemos a nossa parte. Então, procedendo segundo a vontade. O fundamento da vida do justo é a obediência. O fundamento da vida do justo é a obediência. Irrestrita a obediência e restrita a palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então, o fundamento, nós temos o cristão, ele tem que estar fundamentado em que o fundamento, o cristão o qual é justo, ele tem que estar fundamentado em que? Em obedecer a voz do Senhor Jesus, né? E também irrestritamente porque a sua palavra, procurando seguir, ou temer, ou obedecer. Então, sua fé, isto é, a fé do cristão, né, o impulsiona a viver na prática da justiça diante de Deus e do próximo. Amém, meus irmãos? A fé do justo, ela nos impulsiona cada vez mais a vivermos na prática da justiça, né? Diante de Deus e também do nosso próximo. Então, sua vida moral, civil e espiritual é pautada sobre princípios e valores de fé. A vida do cristão, tanto a vida moral como a vida civil e espiritual, ela deve ser pautada sobre os princípios. Que princípios? Os princípios de toda a criação, e também sobre valores. Seres humanos, também sobre valores. Seres humanos têm valor para mim, para você, ou somente o que tem valor para mim, para você é casas, é terrenos, é carros, é motos, entre uma e outra coisa? Não. Tem o ser humano, os princípios, e também o ser humano deve ser prioridades, né, como valores para o cristão. Então, o Todo-Poderoso mostra a Ezequiel que essa obediência rende ao justo não somente a vida eterna, ao seu lado, que por sinal deve ser a sua prioridade, mas também inúmeros outros benefícios terrenos. Amém, meus irmãos? Então, o justo, o Senhor Deus, ele fez com isso que ele fez através do profeta Ezequiel. Ele nos ensinou para nós que quando nós nos submetemos à obediência, né, aos princípios, aos valores de fé, e também a obediência, né, ela